Olá, pessoal. Iniciamos aqui o projeto para começo de conversa, projeto que tem como inspiração um texto, na verdade, uma obra escrita em 2012 do pastor Ricardo Gondim, um teólogo que foi expurgado do meio evangélico brasileiro por seus posicionamentos teológicos, sociais e inclusive políticos. Por gostar muito desse texto e da provocação para começo de conversa, eu escolhi iniciar esse projeto, que é um projeto de leituras e reflexões. Eu vou ler aqui para vocês, linha a linha, de trechos de livros que inspiraram reflexões sobre religiosidade, espiritualidade, que fiz durante minha vida. Como esse projeto é iniciado a partir de uma forma muito artesanal, então não exige muito do ponto de vista de técnica ou de estilística. Ele é feito por uma professora e pesquisadora que é curiosa desse tema, da espiritualidade, de uma forma inteligente. Então, a ideia é que a gente possa aqui passear por alguns trechos do livro. A gente não vai ler o livro integral. A ideia, então, é que haja aqui uma provocação para que você adquira essas obras e principalmente faça essas reflexões que são importantes do ponto de vista de quem busca uma vida que está para além do aparato racional, digamos assim. Se é que a ideia de racionalidade pode ser só mordida pela ideia ocidental de separação de espírito e alma, ou de razão e espiritualidade. Será que a gente não é tudo a mesma coisa? Enfim, mas para começo de conversa, uma obra, como eu já disse, escrita em 2012, é o momento em que o próprio autor pontua os movimentos de saída daquilo que ele já estava sentindo como um processo de deteriorização do movimento protestante brasileiro. E é um texto muito interessante porque ele vai narrar em pequenos temas que podem ser lidos inclusive de forma aleatória. Você não precisa ler do primeiro ao 32º, mas é interessante como alguns textos ainda dialogam, mesmo nós estamos em 2025, dialogam com as questões hoje tão atuais. Então, o nome do nosso projeto vai ser Para Começo de Conversa, inspirado nessa obra aqui do teólogo Ricardo Gondim, e nós vamos fazer isso, leituras e reflexões sobre livros que li sobre religiosidades. É importante que você conheça, é um livro pequeno, não é um livro grande, ele tem 215 páginas contando com referências bibliográficas, e eu sempre indico que para você escolher um livro, você comece pelo primeiro trecho do livro. Não é? Por exemplo, o primeiro trecho do livro que a gente vai ler aqui, só que mais à frente, ele começa com a seguinte frase: ninguém vai à Índia e permanece o mesmo. Você já quer ler a segunda linha. E na bibliografia ele começa citando Rubem Alves, que é um grande referencial de leitura para quem busca uma espiritualidade poética. Alguns vão chamá-lo de teopoeta, por isso Clarice, mas também C.S. Lewis, Mário Quintana, Saramago, Miguel Unamuno, Barilon, Érico Veríssimo, Sponville, que eu também amo, Bernard Brown, Somente Deus é Humano, Jorge Luiz Borges, Albert Camus, O Mito de Sísifo. Então, você já percebe pelas referências do autor que ele tem uma profundidade interdisciplinar, o que possibilita uma reflexão sobre espiritualidade mais profunda e bonita. Então, para começo de conversa, é uma obra de um senhor que é, além de pastor, também teólogo, e que enfrenta essas questões dentro do cenário. Uma coisa é um teólogo que, de seu escritório, observa
os problemas e desafios do movimento religioso brasileiro, e outra coisa é alguém que faz parte de uma comunidade, faz parte ativamente de uma comunidade. O nome da sua comunidade é a Igreja Betesda, que tem aí 44 anos, inclusive está fazendo aniversário esse ano de 44 anos, a minha idade, e é interessante perceber como já no sumário ele coloca isso de uma forma provocadora mesmo. Perceba, eu coloquei o sumário, tem o prefácio que a gente vai ler hoje, e aí esses são os capítulos. Minhas conversões, o que é interessante, porque já mexe com as questões religiosas de alguém que encontra, digamos assim, um Deus e uma religião e nada mais presta ou presta aquilo e não precisa mais, digamos, ter um encontro, porque já se chegou no alvo. 2, entre o texto e o leitor, que também é muito interessante, porque algumas religiões se fiam nessa ideia de que é a palavra de Deus. 3, o porquê do fundamentalismo, vejam a atualidade de um livro desse. 4, o movimento evangélico não detém toda a verdade, importantíssimo, e veja que já é um movimento arriscado que ele faz, de estando no movimento dito protestante evangélico, enfim, dizer que não tem toda a verdade. 5, outra espiritualidade possível. 6, o que entendo por verdade, também mexe com questão complexa para a religião. 7, verdade e fé. 8, a caminho de uma nova fé. 9, fé é também duvidar. Aqui ele desmonta a base da maioria das religiões monoteístas, principalmente, né? Os monoteístas, eles trabalham muito com o monopólio da verdade, porque eles trabalham com a ideia de que só existe um Deus e, obviamente, o Deus deles é o verdadeiro. 10, antes de pensar, sentir. 11, repensar moldura. 12, reeducação para a vida. 13, o que é teologia. 14, teologia começa com Cristo, que ele faz uma afirmação de sua espiritualidade. 15, por uma teologia relacional. Essa também é bem polêmica. 16, inconsistência, sinônimo de misericórdia. 17, rabiscos sobre o tempo. 18, de que serve imaginar ser eleito. E aí ele vai para outro âmbito de alguns monoteístas, alguns politeístas também, que entendem que antes de nascerem já estava escrito, né? já havia sido pré-determinada toda a existência. Né? 19, notas sobre liberdade. 20, onde está o milagre? 21, cristãos inoperantes. 22, como separar coisas tão distantes, bem e mal. 23, de que fomos feitos. 24, o sagrado e o maldito. 25, o mistério da humanidade. 26, angústia é ganho. 27, o clamor do pobre. Aqui é uma afirmação que ele faz repetidamente, e até hoje eu percebo muito esse compromisso com as causas sociais. 28, vida, um cavalo chucro. 29, a estrada menos trilhada. 30, teimosia e esperança, eu gosto muito também. 31, da esperança. 32, o que penso sobre a volta de Cristo, e que ele termina com talvez a maior provocação para o monoteísmo clássico, principalmente protestante. Então a gente vai começar hoje com o prefácio. Na projeção que faço aqui, obviamente, como eu disse, não exija um arsenal técnico, porque não tenho estrutura para tanto, nem tempo, nem condições para fazê-lo, mas aqui eu projeto o meu livro. Veja se você consegue ler aí, se não, corra atrás aí de adquirir a sua versão, tá bom? Vamos começar. No prefácio é interessantíssimo, porque ele escolhe o Rui Luiz Rodrigues, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor de Teologia Sistemática na Faculdade de Teologia Carisma.
O professor Rui Rodrigues é alguém que conheci numa palestra, inclusive na comunidade Bethesda, na igreja Bethesda, e quando tinha o X eu me comunicava até com ele, mas aí saí do X por não aguentar mais, né? Enfim, ainda estou no Instagram, uma questão também profissional e também por engajamento social, e também por vaidade, fato, mas do X eu realmente saí. Então não tenho mais contato com ele, mas foi alguém que fez uma leitura histórica, principalmente do que eu aprendi com ele, os midrashes, que são essas revelações bíblicas, hebraicas, por exemplo, como Arca de Noé, Jardim do Éden, Torre de Babel, desculpe, e etc. E, e é muito interessante que a gente entenda que aquelas midrashes nem eram só metáforas, nem eram verdades absolutas, né? Eram midrashes, que seriam relatos históricos para dizer de algo que se pretende compreender. Então não é algo, não se encaixa dentro da lógica ocidental de verdade e mentira. É um midrash. Aprendi com ele. E é um cara interessantíssimo, escreve muito, produz muito. E é interessante que seja doutor em História Social pela USP e também seja um pastor, desses pastores que cutucam essas brechas aí conceituais da religião protestante. No prefácio, ele diz: reaprender as artes do diálogo. E cita: considerei que nenhuma linguagem podia convir mais a vós e a mim que a que tratasse de mercadoria feita em colóquios por ser tempo deles. João de Barros, Ropica Pneufma. Ao dedicar a Duarte de Rezende seu Ropica Pneufma, texto que acabou experimentando censura por apresentar ideias divergentes da ortodoxia religiosa da época, o humanista português João de Barros fez questão de dizer que se serviu de uma linguagem propositadamente mercantil. Afinal, vamos passar, tanto ele quanto Duarte de Rezende eram homens ligados ao comércio ultramarino português. Temas espirituais foram abordados, portanto, numa linguagem com uma lógica familiares a essa significativa parcela da cultura letrada portuguesa, que tinha no comércio das especiarias orientais sua principal fonte de rendas. Mas a menção mais significativa e provocante nessa carta dedicatória fica por conta da segunda referência feita por João de Barros. Não apenas a época é de mercancia, e daí o uso da linguagem mercantil, mas é sobretudo de colóquios, e por isso o texto foi escrito, em forma dialogada. A rigor, a época de João de Barros já começava a deixar de ser época de colóquios. Com o Renascimento, houve, de fato, grande preocupação da forma dialogada como recurso de expressão literária, à semelhança do que haviam feito os clássicos Platão, no Banquete, Cícero, no De Oratore, para nos limitarmos apenas a estes. Os humanistas do século XV e XVI elegeram o diálogo como um de seus veículos preferenciais. Ao invés de dissertarem sobre ideias, colocavam-nas na boca de personagens, imaginavam outros personagens para funcionarem como porta-vozes de ideias opostas. Montavam um pequeno cenário onde tais figuras se encontravam e começavam a conversar, e tinha início assim o colóquio. Ideias eram debatidas em tom amistoso, argumentos eram ouvidos com atenção, questionados com elegância, rebatidos com polidez. Nos dias de João de Barros, o gênero coloquial continuava a ser cultivado. Os colóquios do humanista Desidério Erasmo de Roterdã são, sem dúvida, o melhor exemplo desse gênero nos 30 primeiros anos do século XVI. Mas a atitude do diálogo começava a declinar. Há um consenso dos estudiosos no sentido de que, durante e após a década de 1520, as tensões intelectuais tornaram-se mais intensas, as oposições se tornaram mais marcadas. O antigo hábito humanista
de discutir com polidez e elegância, foi lentamente substituído por uma atitude mais dura de defesa intransigente da verdade. E, em contrapartida, de condenação impiedosa dos opositores. Há talvez um tom irônico na afirmação de João de Barros. O humanista sabia que, conquanto ainda se escrevessem colóquios, a rigor, já não se estava mais no tempo deles. Ele faz essa abertura histórica, por ser um historiador doutor em história, e aqui ele toma por que ele coloca a importância de alguém que tem que recorrer à literatura, aos colóquios, para poder resgatar a capacidade do confronto de ideias, dos diálogos, né? Veja que isso está dentro do cerne da matriz filosófica grega, da maiêutica socrática, né? Do parto das ideias, da ideia de que perguntar é algo muito mais importante do que responder. Aí ele coloca, voltando ao texto, evoco essas reminiscências dos debates dos humanistas do século XVI porque, de alguma forma, há semelhanças e pontos de contato com a situação que vivemos no presente. Os 12 primeiros anos do século XXI não pareceram muito favoráveis à atitude coloquial. No campo da política, a força aparentemente triunfou sobre a diplomacia. Veja, nós estamos no livro de 2012, dizendo que o colóquio se perdeu, que o diálogo se perdeu, que a força destruiu a diplomacia. Veja que nós estamos vivendo em 2025, se não é o império da força, se não é aquilo que o Achille Mbembe, cientista político, filósofo, enfim, camaronês, chama de brutalismo, um tempo de total brutalização das relações sociais e econômicas. Aparentemente triunfa sobre a força, triunfa sobre a diplomacia. O poder econômico ignora sistematicamente as conquistas árduas dos movimentos sociais e trabalhistas, e a intolerância religiosa, étnica, social e sexual parece tornar-se a norma. Já não se escrevem mais diálogos. O gênero, como é óbvio, perdeu seu lugar, substituído por estéticas mais modernas. Mas, sobretudo e infelizmente, não se dialoga mais. Nesse contexto, surge o novo livro do meu amigo Ricardo Gondim, para começo de conversa. E aí ele traz a importância, inclusive, do título. E é tão... Gente, esse barulho da rua vai vir, como eu disse, a ideia é ter aqui um projeto muito simples, muito artesanal, mas que a gente possa aqui transmitir as nossas leituras que foram colhidas durante a nossa vida. Então, quando ele chama a importância do título para começo de conversa do Ricardo Gondim, é para dizer que nós estamos, se no século XVI era difícil, nós estamos no XXI e está quase impossível. Voltando ao texto, não se trata certamente de texto em forma dialogada, o texto do Ricardo Gondim, que a gente vai ler parte, visto não ser mais o tempo para tal estilo, mas é uma obra que, em essência, repercute a simpatia do humanismo renascentista pela conversa franca, mas respeitosa. Crítica, sem deixar de ser humana. Precisa, mas eivada de beleza literária. Cristã, mas sem tornar-se presa de fanatismos. Ah, Ricardo, em que época você escreve? Já não é mais o tempo de atitudes dialogais, mas você, quixotesca e teimosamente, insiste na possibilidade de que venhamos a reaprender as artes do diálogo. Eu adoro quando ele coloca as artes do diálogo, porque ele coloca também a sua posição dentro de uma atitude humilde, de que não é a posição dele, mas são as infinitas possibilidades, mas que seja para a colocação desse diálogo como um lugar de, inclusive, retorno ao humanismo do pensar. Voltando ao texto, para dialogar é preciso oferecer-se, dar sua própria história, revelar sua trajetória, expor as crises, os questionamentos, os becos sem saída, aos quais somos atraídos e que acabam por explicar aos outros quem somos. Ricardo Gondim fez isso nesse texto, alvo de polêmicas nos ambientes cristãos brasileiros por conta da exposição sincera de suas ideias. Gondim nos oferece aqui, de forma bela e sutil,
as origens das crises pessoais que o fizeram rever em processo intenso e doloroso a sua própria teologia. Quem diria que uma viagem missionária à Índia e o encontro com um mendigo, mas era mesmo mendigo? Sim, mas era também o Senhor que, segundo Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, se oculta nos fracos dessa terra. Tivessem repercussões tal como a decisão de buscar uma teologia que fosse mais amorosa do que explicativa. Quem diria que os deslumbramentos com a poesia, esse dom de Deus aos homens, presente em todos os místicos autênticos, mas tão desprezado pelo cristianismo ocidental, traria como resultado essa vocação para ser teopoeta. Veja uma reminiscência aqui de Rubem Alves na trajetória do Ricardo Gondim. Esse compromisso com a recuperação para a teologia das dimensões poéticas e narrativas. Quem diria que a profunda empatia com os sofredores da vida, mendigos, excluídos de toda sorte, a mãe de uma criança com síndrome de Down, traria a necessidade incontornável de se questionar a teologia da providência divina e a visão mais pagã do que cristã de um Deus que permite tragédias e que assiste impassível. Eis aí um termo teológico importante para quem bebe nas fontes da metafísica grega. Assiste impassível ao estupro de uma jovem, aos assassinatos cotidianos na megalópole, aos fornos crematórios dos nazistas. Por que não dizer ao genocídio do povo negro nas favelas do Brasil? Deus vê e nada faz. Sobre tais temas, Ricardo Gondim refletiu, ajudado por outros pensadores cujos nomes ele nos oferece, porque sinceridade intelectual é apontar as fontes e os auxílios que recebemos em nossa reflexão. Sobre esses assuntos, ele pregou, escreveu, tuitou. Foi mal compreendido, ofendido barbaramente pelos defensores de um cristianismo que esqueceu o amor por idolatrar a verdade, achincalhado em tons humorísticos por pretensos apologetas. Essa palavrinha apologetas vem de um ramo da teologia chamado apologética, e são os defensores da verdade, o que o Ricardo Gondim depois vai chamar de reta doutrina, quando ele rompe com essa visão, digamos, evangélica tradicional de que a Bíblia não tem nenhum erro, e que é uma coisa meio agostiniana. Gondim é ser humano, recebeu os golpes, assimilou-os, respondeu a alguns, sofreu a maioria deles em silêncio. Abandonou a exposição nas redes sociais. Esse aqui eu acho que nem tanto. Nesse processo doloroso, aprendeu na própria carne que a função da etiqueta herege é colocar argumentos do outro subjúdice, como ele afirma textualmente em seu livro. Ele fala de etiqueta herética porque esse movimento monoteísta clássico, protestante, também parte de outros movimentos como o católico, o vão colocar na galeria dos hereges. Comprovou em sua própria experiência que o recrudescimento dos fundamentalismos, atitude sempre avessa ao diálogo, traz como consequência o perigo de uma fé amarga, obtusa e crescentemente isolada. Isolada no sentido não de que ela não cresça, que ela cresce e cresce muitíssimo. Veja aí quais são os maiores movimentos religiosos protestantes televisionados no Brasil, né? E também de número de igrejas. Só de eu falar, vocês já imaginam um, né? Que eu não vou falar para não estar dando audiência. Né? Diante de tudo isso, terá Ricardo Gondim jogado a toalha? Certamente foi interpretada assim sua recusa corajosa a continuar se identificando como evangélico. E aí é importante que alguns às vezes perguntem, ele é um pastor evangélico? Ele prefere ser chamado de um pastor protestante, porque ele entende que o movimento evangélico ele foi influenciado por inspirações neoliberais que confundiram o evangelho com uma coisa pagã de um Deus que você ora e ou ele faz isso, ou então não é Deus, ou então, e se não fez é porque eu não tive fé. Essa lógica da teologia da prosperidade, a teologia da dominação, que é outra vertente
piorada da teologia da prosperidade aqui no Brasil. Você vê aí essa grande igreja, que eu não quero dizer o nome, que tem um partido político, bilionária, se expandindo aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, ele prefere não ser chamado de evangélico. Voltando de igual modo, seus questionamentos de uma teologia exageradamente sistematizada foram entendidos por muitos como recusa ao exercício do labor teológico. Tais percepções, todavia, são equivocadas. Ao afirmar que abandona o movimento evangélico, Gondim está apenas sinalizando para nós que é possível ser cristão fora do evangelicalismo. E por que não? Afinal, quanta riqueza de tradições a fé cristã construiu ao longo dos séculos, fora desse quintal a que chamamos movimento evangélico. A semente do anseio pelo diálogo encontra-se na diversidade. É quando descubro que o outro é diverso de mim, mas ao mesmo tempo possui tesouros que podem também me enriquecer, que me abro para dialogar. O questionamento do excesso de sistematização na teologia, de seu lado, não é recusa ao labor teológico, mas apelo no sentido de que compreendamos os limites da aplicação de uma razão técnica instrumental à experiência de fé. O ser humano é razão, mas não é apenas razão. Se Gondim é culpado de algo, talvez seja de dar atenção à imagem de Deus que brota da Escritura com o vigor indescritível de dar Ruach Yahvé, o sopro do Criador do Espírito. Esse termo que ele colocou aí é em hebraico, possivelmente eu esteja aqui lendo errado, mas significa o sopro de Deus, né? O sopro do Criador. E muitos vão trabalhar essa questão do Espírito Santo como uma inspiração, né? Mas é uma conversa para outros encontros. Deus não é estatisticamente, como supõem os teólogos da mentalidade grega. Deus quer ser, sempre, em relação com os seres humanos. E nessa relação, Deus visa o homem inteiro, corpo e alma, sangue e víscera, paixão e sonhos. O Senhor não comunga apenas com o intelecto do homem, mas com o ser humano integral. Para começo de conversa, é um convite ao diálogo. Gondim não questiona aspectos tradicionais da teologia e da prática cristãs numa chave também dogmática, também inclinada a meramente emitir juízos de valor. Ele certamente coloca suas ideias com ênfase, com paixão de quem acredita no que escreve, mas faz isso com gentileza. O texto que se lerá a seguir é um contínuo encorajamento a que o leitor e autor se comuniquem. Gondim descobriu que o verdadeiro diálogo não nasce senão no solo fértil do amor. Aprender, diz-nos ele a determinada altura, carece do verbo desejar. Para começo de conversa, a receita é amar. Nossas incompreensões revelam-nos ele. Resultam não de nossas ideias divergentes, mas da atitude básica que nos governa. Aqueles que não se amam separam-se por conta de doutrinas. Os amantes toda a vida divergem e continuam apaixonados. Finalmente, devo dizer que o livro é uma obra extraordinária, de extraordinária beleza literária. Os textos de Gondim têm leveza e poesia, ainda quando tratam de temas como a dor, o sofrimento, a miséria e a canalice humana. Mesmo quem discorda da sua teologia deve reconhecer que esse autor é um escritor consumado. Gondim enamorou-se da palavra, viu-se seduzido por ela, ao contemplá-la nos braços de outros autores. Aproximou-se da palavra, tratou-a bem, foi gentil com ela, seduziu-a por sua vez, conquistou-a. A palavra entregou-se a ele, e este livro é mais um dos frutos dessa união feliz. Que muitos outros venham, e que este convite ao colóquio, ainda que feito em tempos tão aparentemente desfavoráveis como os nossos, encontre ouvidos abertos e fertilize muitos corações com a semente sagrada da utopia. Uma nova época é possível, de abertura, de gentileza e sinceridade, de conversa. A gente termina aqui nosso primeiro encontro para ler essa obra, para começo de conversa do Ricardo Gondim, que vai dar nome a esse projeto.
as leituras que fiz durante minha caminhada sobre espiritualidade. Muito obrigada. Segue a gente.